O tema da mensagem dessa manhã é Procuram-se homens. A gente costumeiramente, em filas, nós temos muitas oportunidades, sobretudo de escutar até aquilo que a gente não deveria escutar. Essa semana, semana passada, na segunda-feira, eu tive a oportunidade de ficar 3 horas numa fila. É um privilégio, né? Não é todo dia que você fica 3 horas em uma fila. E enquanto eu estava naquela fila para ser vacinado, são vários os assuntos. Gente de home office, que na verdade estava ali. E entre vários assuntos, entre vários xingamentos, né? Xinga o governo, xinga não sei quem, xinga quem está na fila, xinga quem fuma. E discute por conta da roupa, porque está cansado, porque demora. Em meio a um universo de murmuração, obviamente teve o assunto relacionamento. E mulheres reclamando, não tem homem. E os homens falando, mas as mulheres que têm. E é por isso que o tema da mensagem nasceu desse aí. Procuram-se homens. Nossa sociedade está num momento que nunca referências foram tão necessárias, nunca referências foram tão precisas para que a gente pudesse viver algo mais correto, melhor. Eu não sei qual adjetivo utilizar, porque até aquilo que a gente diz que deve ser ou que é algo fundamental, importante, ou usar uma palavra que causa ojeriza hoje, fora do ambiente cristão, aquilo que é absoluto é questionado com extrema facilidade. Procuram-se homens, mas não homens de qualquer maneira. Existe um padrão que deve ser estabelecido para nós como igreja e sobre o qual nós devemos viver. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 12, a partir do verso 7. Melhor, vamos ler a partir do verso 4, do 4 até o 12. Hebreus 12, do 4 até o 12. Todo o pessoal que está em casa, mais uma vez, bem-vindos, né? O pessoal que está online, não necessariamente em casa. Que bom também ter você com a gente. E assim que possível, não deixe de estar com a gente, né? Quem é de Curitiba, esteja conosco presencialmente, aqui reunidos como igreja, olhando um no rosto do outro. Isso é fundamental e importantíssimo. E a gente também vai falar um pouquinho sobre isso logo mais. Hebreus capítulo 12, versículo 4, diz assim: Portanto, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. E vocês esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Veja essas aspas agora, né? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor. Nem desanime quando você é repreendido por Ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade,
Toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Graças a Deus por esse texto. Se há uma luta que nós temos, não é contra carne, não é contra o sangue, não é contra filho, não é contra filha, não é contra esposo, esposa, não é contra ninguém. A luta que nós travamos diariamente é a luta contra o pecado. O pecado da murmuração, o pecado da ingratidão, o pecado de um vício, o pecado da idolatria. E note que idolatria não é simplesmente, quando a gente fala de idolatria, a gente logo remete a uma questão da Igreja Católica Romana em relação a imagens. Não estou falando necessariamente disso, na verdade nem disso eu estou falando. Eu estou falando dos ídolos que nós somos PhDs em produzir, ídolos do nosso coração. Os nossos pecados são muitos, variados e diversos. E é por conta de sabermos disso é que nós nos reunimos como igreja. Porque essa, de fato, é a diferença da igreja do Senhor Jesus Cristo. Que ela já reconheceu que é pecadora e não pode se livrar e nem vencer o pecado, se não for pela graça de Jesus Cristo. Nós travamos uma luta contra o pecado e essa luta é diária. É do momento que nós nascemos e ela vai se dar até o momento que nós morrermos. E é interessante porque o autor aos Hebreus, ele diz que nós ainda não resistimos até o sangue. A clara referência do autor àquilo que nós cantamos e àquilo que nós participamos como memorial agora. Ao sangue que foi derramado, vertido no Calvário pelas nossas vidas. A referência que ele utiliza e que dá base, que é o princípio, o norte, a base norteadora para nós vivermos, é a cruz de Cristo. Porque não existe evangelho sem cruz. Não existe a vida sem a cruz, porque se nós vivemos pelo Senhor, que nos deu a vida, e não uma vida qualquer, mas uma vida com abundância. Ainda que nós enfrentemos tantos momentos complexos, pessoalmente falando, e agora eu não estou falando sobre as circunstâncias sociais, mas agora estou falando pessoalmente, porque nós conhecemos as nossas fragilidades, sim ou não? Nós conhecemos e sabemos aonde estamos mais suscetíveis para o pecado. Ou será que nós pecamos assim, tantas áreas distintas da mesma maneira? Tem pessoas que não têm problema algum com as finanças, com o dinheiro. Isso jamais, a pessoa é extremamente generosa. Tem pessoas que não têm problema nenhum com a hospitalidade. São hospitaleiras, gentis, receptivas. Tem pessoas que não têm problema com a questão do sexo. Não há problema nenhum, elas são pessoas que estão ali firmes, não veem problema nisso. Há pessoas que não têm problema de relacionamento, de vaidade, de ego. Há pessoas que não têm pecados como vício, pecado como homossexualidade, pecado como tantos outros pecados que a Bíblia diz. Não é o que digo, mas a Bíblia diz. Há pessoas que simplesmente não têm pecados assim tão evidentes, tão claros. E a gente normalmente coloca essas pessoas num patamar, em outro patamar. Não, essa aí vai para o céu, e aí a gente vai para o céu direto, sem escala nem conexão.
poltrona 1A para ela. Mas há outras pessoas que não, essa aí é difícil. Tem muitos pecados. Ao mesmo tempo que pergunto e faço essa menção de pessoas que não têm isso, nós pensamos assim, não, então eu posso transitar por esse caminho. E a verdade é que nós não tropeçamos nos nossos nos grandes pecados, mas simplesmente naqueles que nós não pensamos que podemos cair. E é por isso que nós precisamos vigiar, porque nós ainda não resistimos até o fim. Pastor, mas entendi esse começo, mas o que tem a ver com a ideia da masculinidade, a ideia da paternidade, a ideia da hombridade? Nenhuma religião no mundo, e olha que são muitas, né? E agora, durante esse período de Olimpíadas, ficou tão evidente, né? As pessoas comemorando ali as suas medalhas, fazendo menção dos seus deuses, e nenhuma dessas religiões trata Deus como Pai. Podemos fazer uma afirmação enquanto cristãos, que ninguém mais pode fazer. Deus é o nosso Pai. O próprio Jesus Cristo, quando Ele vai ensinar os seus discípulos a orar, Ele começa a sua oração com um vocativo acerca de Deus, Pai Nosso. Esse Deus é Pai e Ele é nosso. E Ele é a referência, o modelo exato e perfeito sob o qual nós devemos viver toda a nossa vida. E veja, nós não resistimos ainda até o sangue. Nós não precisamos chegar até o sangue, nós ainda estamos longe disso e possivelmente nem chegaremos a isso. Nosso Brasil, ainda que nós vejamos, né, alguns relances e possíveis perseguições, a gente ainda não viu nada. Talvez os que sejam mais próximos disso aqui, em relação ao Brasil, seja na Colômbia, que já figurou na lista de igrejas de países perseguidos. Aqui do lado, organizações Open Doors, né, portas abertas. A Colômbia já é um país onde o evangelho já não pode ser pregado abertamente. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias onde nós estamos sendo testados até as últimas consequências por conta do pecado. E qual que é a grande questão, qual que é o grande X dessa questão? É que quanto mais o tempo passa, mais longe de Deus nós ficamos e mais sem referência nós vivemos. E quando nós não temos referência, quando nós não temos um Pai no céu, Deus, que pode ser a nossa e deve ser a nossa referência, nós começamos a buscar referência em quaisquer outras coisas ou pessoas. Então, nós nunca entenderemos, se nós não tivermos Deus como a nossa referência, o que quer dizer, de fato, ser Pai. Vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como filhos. Filhos, não despreze a disciplina. Não despreze a correção. Não desanime porque vocês estão sendo repreendidos. E veja, eu quero voltar aqui na disciplina e depois desenvolvo o pensamento. Disciplina é uma marca que nós tratamos durante praticamente 5 ou 6 encontros no nosso GR online nas quartas-feiras, no ano passado. É isso mesmo, Léo? Eu tentei lembrar assim de cabeça, mas não sei. Mas deve ter sido mais ou menos a nossa base foi essa. 4, 5 encontros. E disciplina é uma marca fundamental da igreja do Senhor Jesus Cristo. Há um texto, inclusive, que diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos
no nome de Jesus, ali Ele estará. E a gente fala aquilo quando a gente tem pouca gente no culto, né? Não, meus irmãos, onde tiverem 2 ou 3 reunidos, a gente usa a Bíblia como desculpa, porque não tem gente no culto. Não tem nada a ver com pessoas no culto. Tem a ver com disciplina. Tem a ver com estar perto de Deus, obedecendo a Deus, sendo fiel a Deus, cumprindo a palavra de Deus e não se deixando afastar da palavra de Deus. A ideia de disciplina é de nós termos um hábito, e hábito é costume, hábito é repetição. Então nós precisamos ter esse hábito, esse costume, essa repetição de estarmos próximos de Deus, para que nós tenhamos Ele como referência, e assim nós possamos ser luz, ser modelo para essa sociedade. O que está acontecendo então? Está acontecendo que nós não queremos mais ser repreendidos. Nós não queremos mais que ninguém ensine para nós. Estamos diante de um momento onde as pessoas não têm um coração ensinável, onde não ouvem mais. Se tem algo que eu sempre repito para os meus filhos, é para que eles ouçam. Ouça. Você não pode obedecer uma ordem se você não ouviu qual é essa ordem. Você não pode crescer diante de algo que você ainda não conhece, que ainda você é ignorante, se você não ouvir a instrução que é dada para você acerca dessa coisa que você ainda não sabe. Na vida cristã não é diferente. Nós não, muitas vezes, a mensagem que nós mais gostamos, ou a mensagem que nós mais lembramos, é aquela assim que vai lá na feira e você, nossa, meu Deus do céu, hoje foi bênção. É aquela que realmente, sabe, lá no pecado mesmo, e coloca luz sobre as densas trevas daquele quarto escuro da sua vida. Uma geração ensinável. Uma geração não de homens que deem exemplo para as suas esposas e que deem exemplos para os seus filhos. Exemplos de autoritarismo, exemplos de machismo, exemplos de simplesmente de ordem pela ordem, não, mas um exemplo de liderança servil. Não com postura machista, mas com uma postura servil. Firmes, mas ouvintes. Como quem ouve, como quem entende a repreensão de Deus Pai e ensina para que todos sejam repreendidos. Meus irmãos, como é bom nós sermos repreendidos. E o texto mostra, né, a sequência do texto fala que no momento é uma tristeza, né? No momento não parece bom. Aliás, no momento é horrível. Dá uma ordem e eu vejo, eu noto isso facilmente na nossa sociedade. Ordens estão sendo confundidas. Essa semana eu tive que ensinar para os meus filhos o que é sobre o que é polícia. Porque eles viram a polícia e abaixaram no carro. Aí quem foi que ensinou isso para vocês, meu Deus do céu? Que isso? Aí lá vai o pai ter aquela palavra de repreensão e de ensinamento. Ei, não quero que vocês façam isso. A polícia é para ajudar, para corrigir. A polícia é quem tem a autoridade para poder corrigir, para poder prender aquilo que é mal. Aí liga para o vô, porque o vô foi policial, e aí manda foto para poder mostrar, para entenderem isso. Nós não queremos
autoridade sobre as nossas vidas. Mas como assim, pastor? O senhor está falando de uma forma hoje, assim, de nós, sempre nós. É para que nós possamos ser levados à reflexão de como nós precisamos de homens, referências e cabeças dos seus lares e das suas casas, para que nós tenhamos uma sociedade de fato redimida. Não é uma relação entre homem e mulher, de homem a mais e mulher a menos, não existe isso. Até o texto da Bíblia nos fala, a gente passou na nossa série em Gálatas, não há judeu nem grego, nós já falamos exaustivamente sobre isso. Não há o rico e pobre, não há o branco e o preto, não há essa diferença de homem e mulher. E veja no sentido de mais e menos, porque diante de Deus, todos somos da mesma maneira, filhos. E também não podemos entender e não podemos pensar que somos filhos simplesmente porque Deus nos criou. E esse é um outro grande problema da nossa sociedade, porque nós muitas vezes não temos um coração ensinável, porque nós não reconhecemos a paternidade de Deus ou a autoridade de um pai sobre as nossas vidas. E aqui eu entendo que talvez e possivelmente você possa não ter a figura de um pai, você pode não ter tido a figura de um pai na sua vida. E nem por isso você se tornou uma pessoa ruim. Mas o que o texto nos leva a entender é que ainda que nós não tenhamos essa figura de um pai humano, nós temos a figura de um pai eterno que cuida de nós, que zela de nós, que nos repreende, que nos ensina, para que nós possamos ser como Ele é, um modelo para aquelas pessoas que estão próximas de nós. E ainda que as palavras de disciplina, ainda que a palavra de repreensão, ainda que a palavra de ensinamento seja difícil, ela é fundamental para que nós mostremos o poder e a glória de Deus para uma sociedade que está mal e de mal a pior. Como viver diante de dias como esse? Porque os nossos pais humanos, terrenos, eles passam, ou eles podem nem ter existido. Mas o Deus do céu, que é Pai, Ele não nos abandonou, Ele não nos abandona. Como filhos, nós precisamos entender que nem todos são filhos. Por isso, nem todos ouvem. Não é porque Deus criou todos os homens, e agora a humanidade aqui, que todos são filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus, mas não necessariamente são filhos de Deus. Porque um filho de Deus, ele reconhece Deus como Pai. E o trata assim, e o ouve. Porque quem é o filho que não vai respeitar o seu pai? E o pai agora que está no céu. O fato é que nós somos culturalmente levados a querer questionar tudo. Por quê? Como? Por que isso? Não vou não, essa é a minha vontade. Esse é o meu jeito. Você não sabe de nada. Quando nós, como homens, pais, deixamos de exercer ou de fazer aquilo que Deus fez por nós, nós estamos dando um testemunho para as pessoas que estão perto de que Deus de fato não é esse Pai todo. E muitas pessoas deixam e têm uma certa questão com Deus ser pai justamente por isso. Não, porque a minha referência de pai é essa aqui. Que pai que é esse? Talvez o pai ausente, ocupado, que não tem um tempo de qualidade, o pai que, enfim, que deixou de cumprir com a sua função de criar, educar, prover, proteger. Essas características são que a sociedade fala sobre o pai, né? E de quem são essas características, se não do Deus que é o Pai de todos nós? Ou de todos aqueles que são chamados filhos de Deus? Quando nós não damos esse testemunho de amor, como Deus amou o mundo, nós estamos mostrando para aquelas pessoas que talvez Deus não seja essa coisa toda. E é por isso que procuram-se homens.
Homens que sejam de fato imagem e semelhança de Deus e que busquem todos os dias viver esse amor sacrificial. Essa postura de fidelidade, fidelidade à esposa, fidelidade aos filhos, fidelidade ao trabalho, lealdade diante dos colegas. Procuram-se homens que não necessariamente frequentem clube de tiro. Não tenho nada contra quem frequente, vai lá e frequenta. Homens que não necessariamente têm os seus músculos saltados, ou a tatuagem, né? Como é que é? Qual que é a tribal, aquela do braço, né? Que é aí a padrão. Homens não que necessariamente têm as suas vozes impostadas. Homens que não necessariamente têm as suas roupa de homem, né? Porque hoje, meu Deus, sangue do Cordeiro. Homens que não necessariamente tenham o estereótipo de homem de acordo com aquilo que essa cultura está dizendo, mas homens que sejam piedosos, homens que sejam amorosos. Procuram-se homens que sejam leais, fiéis, maridos de uma só mulher, pais protetores e provedores dos seus filhos, homens que queiram assumir a responsabilidade de casar e ter filhos. Procuram-se homens desses. Eu brinco junto com os meus amigos que um homem não é um homem enquanto ele não tem um boleto que faz ele perder o sono, enquanto ele não tem uma mulher que faz ele perder o sono, enquanto ele não tem uns filhos que faz ele perder o sono. Enquanto ele não tiver essas três coisas, é só um menino, é um piá. Você precisa entender que procuram-se homens que sejam referências para essa sociedade de desapego com as questões humanas e apego completo com as coisas de Deus. Nós queremos as coisas dessa terra, sim. Poxa, quem é que não quer uma boa viagem? Quem é que não quer umas boas férias? Quem é que não quer um bom apartamento, uma casa, um bom carro para você andar? Tudo isso é lícito. Mas nós precisamos de homens que assumam uma postura diante da sociedade. Eu temo a Deus. Eu sou fiel a Deus. Que queiram a Deus mais do que qualquer outra coisa. Homens disciplinados. Homens com coração ensinável. Não homens arrogantes e prepotentes. O ideal de machismo, de diminuir todos ou todas do sexo oposto, e é sexo, não é gênero, é sexo oposto, mulheres, reduzir elas como se fossem nada. Isso não é um homem de verdade, não é um homem segundo o padrão que Deus estabeleceu, não é um homem que vai ser um marido, um pai, de acordo com aquilo que Deus manda. O texto nos leva à reflexão sobre a disciplina de Deus para o nosso bem. E é interessante porque você, de novo voltando para a fila, na fila ninguém queria o que era mal. A moça do home office, ela queria resolver a reunião dela e ela reclamou porque a bateria do celular dela acabou. A vacina, na hora que chega a sua vez, né, ou seja lá qual for a sua senha lá, na hora que chega a sua vez parece que empaca, acaba, troca o turno, acabou os negócios lá. E aí, meus irmãos, esses são os momentos em que nós estamos vivendo e nós precisamos entender que precisamos ter palavras que pacificam as situações. E homens têm esse poder. Porque se você tiver uma palavra dócil, a sua esposa, a sua namorada, a sua noiva vai ter essa palavra. O contrário também é real. Se você tiver isso para as suas filhas, para os seus filhos, a mesma coisa. Na igreja, a mesma coisa. E é por isso que é importante que nós estejamos aqui. Nós não estaremos aqui para sempre. Os nossos pais não estarão aqui para sempre. Ainda que a gente gostaria, né? Que isso fosse possível. Mas não estarão.
Mas o nosso Deus como Pai, Ele não passa, não passará. Quantos órfãos nós temos nesses dias, né? Quantas viúvas nesses dias. E a palavra de Deus nos afirma lá em Salmos que Ele é Pai para o órfão e defensor das viúvas. Esse é o nosso Deus em sua santa habitação. Nós temos um Deus em quem nós podemos confiar e Ele é o nosso Pai que cuida de nós e que zela de nós. Ele é um modelo de hombridade e de masculinidade, porque nós estamos vivendo uma masculinidade em crise, onde os homens não sabem mais como é ser homem. Os pais não sabem mais como é ser pai. Aliás, um dos comerciais de televisão que apareceu agora durante esses dias dos pais, é alguém transgênero dizendo que é pai. Alguém que é mulher, fazendo a função de pai. Um homossexual fazendo a função de pai. Ou seja, por nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, que chamamos Deus de Pai, e aqui é interessante observar lá no texto, que o próprio Jesus, ele utiliza para Deus Pai, mas ele também introduz a palavra Abba, né, lá do aramaico, para dizer papai. Ou seja, nós temos o padrão estabelecido de cuidado de Deus como Pai para nós, só que nós, por nós não darmos o testemunho, não sermos ensináveis, não sermos disciplináveis, nós estamos deixando com que as retóricas, oratórias, os discursos inflamados ideológicos tomem conta. E aí quando nós tentamos falar alguma coisa, ou quando tentarmos, parece que já vai ser tarde demais. Que dias são esses? Suportem as dificuldades. Suportem as dificuldades recebendo como disciplina. Porque pode até parecer mal, mas no final é para o seu bem. Você já é pai e tem uma responsabilidade com seus filhos. Talvez você ainda vai ser pai e terá responsabilidade com seus filhos. Nunca abra mão da palavra. Nunca abra mão da palavra. Ah, mas é duro. A vida é pior. Já tem um adágio popular que diz, né? É melhor aprender aqui, porque a vida é cruel. Isso é verdade. Ninguém tem um amor do Pai que se revela pela sua palavra para poder nos ensinar. Nós temos a referência. Eu quero terminar. Toda verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Procuram-se homens que entendam isso. Você pode entender muito bem do seu negócio, entenda mais da palavra. Você pode entender muito bem da sua profissão, entenda mais da palavra. Eu não estou falando para você ser um expert da palavra. Estou falando para você buscar entender mais da palavra. Talvez a gente não tenha a sabedoria necessária para lidar com tantas circunstâncias. A Bíblia fala, olha, o próprio Deus diz, peça que eu dou a vocês. Procuram-se homens que sejam ensináveis, que levantem a sua voz em clamor a Deus, pela sua esposa, pelos seus filhos. E ainda que você não seja nem casado ainda, homens, chegou o momento, porque agora você se torna indesculpável, né? Depois de ouvir uma mensagem como essa, de você levantar a sua voz como um clamor e pedir ao Senhor, Deus, eu quero ser um homem segundo o teu querer, segundo o teu coração. E por que nós podemos clamar isso? Porque nós temos um Deus que é Senhor, que é o nosso Pai, que está no céu, que
que tem um nome que é santo e que está acima de todas as coisas, de todas as pessoas. É um Deus que nos livra antes de nós cairmos em tentação. É o Deus que provê o pão para o dia de hoje. O Deus que nós podemos chamar de Pai. Você não é órfão. Você não está órfão. Você tem um Pai. E esse Pai é nosso. Ele está no céu. E Ele cuida de nós. Curitiba precisa disso. Curitiba precisa dessa mensagem. Não de homens com os seus carrões. Tem o seu carrão. Mas homens que sejam tementes a Deus. Homens que não consideram nada mais importante do que a palavra. Que Deus abençoe.